Saudações, turma 1001. Aqui é o Cristiano, professor de vocês de Química, que vai abordar a parte final da aula, fazendo uma revisão sobre os principais métodos de separação de mistura. Como eu tinha falado, sistema homogêneo e heterogêneo. Homogêneo possui uma fase e heterogêneo mais de uma fase. Fase é o método separado. Fase é a propriedade física ou química constante de toda a extensão do sistema. E assim vamos categorizar as misturas, né, como homogênea e heterogênea de acordo com a presença ou não da fase. Aí, na mistura homogênea, a gente vai usar o método de separação, evaporação e destilação. Na mistura heterogênea, a gente vai abordar apenas 3 dos vários métodos de separação de mistura heterogênea, né, que existem, como catação, ventilação, levigação. Mas as que vamos abordar aqui seria a filtração, a decantação e a dissolução fracionada. A evaporação, ele se baseia na separação de uma mistura homogênea entre um dos componentes sólido solúvel. E aí a mistura, que seria a solução, vai ser aquecida, o líquido vai ser evaporado, restando apenas o sólido. Aí é o processo, o aquecimento da solução, onde a água vai ser evaporada, restando apenas o sal, que é o sólido. Já na destilação, o processo vai ser fechado. Aí, no caso aqui, se fosse uma mistura de água e sal, a água vai ser reaproveitada e não evaporada. No caso, os componentes têm que ter ponto de ebulição diferente, ou no caso, pressão de vapor. Nas outras destilações, vai haver líquidos miscíveis com pontos de ebulição ou temperatura de ebulição diferente, ou pressão de vapor diferente. Aqui é o processo de destilação, parte inicial e a parte final, onde no balão de recolhimento tem o destilado. Na mistura heterogênea, começamos a falar de filtração, que se baseia na separação de sólido líquido ou sólido gás, onde o sólido é insolúvel e ele é retido pelo filtro, que é uma malha porosa, que ele é retido passando apenas o líquido e o gás, ou o gás no caso. O processo aqui, escrito na imagem, que seria similar a um filtro de café, o pó do café retido no filtro, né? No caso aqui seria areia, se fosse água e areia. Na decantação também pode ser usado na separação de sólido e líquido, mas também entre 2 líquidos imiscíveis, que não se misturam. Se baseia na diferença de densidade, onde o menos denso fica na parte superior e o mais denso na parte inferior. Identificada, é claro, pelas fases. Aqui é a separação de sólido insolúvel com líquido, uma decantação bem rudimentar. O seguinte é a sifonação e a separação de 2 líquidos immiscíveis. Seria o funil de decantação ou o funil de Bromo, conforme está descrito na imagem. A dissolução fracionada já se baseia na solubilização do sólido solúvel, seja numa mistura entre ele e um sólido insolúvel ou entre ele e um líquido imiscível. Aqui coloco o exemplo de areia, óleo e cloreto de sódio, no caso sal de cozinha, onde o sal de cozinha é o único solúvel em água no meio desses 3 componentes.
E aí, no caso, a dissolução vai ser através da água solubilizando o sal. Aí vai estar em 3 fases: areia, óleo e o meio aquoso, que seria o sal e a água. E aí a areia é retida pelo filtro e o óleo pela decantação, que vai ser descrito logo a seguir, só que de forma separada, como se fosse uma mistura binária, que seria no primeiro areia e sal e depois óleo e sal. Na areia e sal vai adicionar água e aí vai ficar água e sal e areia. Aí a areia é retida pelo filtro e a água e o sal é separado. Essa água e sal é evaporado. No caso, a água é evaporada e o sal é recuperado ou recristalizado. O sal e o processo. Areia e sal, a dissolução, que é o acréscimo da água, a filtração, a evaporação e a cristalização, recuperando o sal. No caso do sal e o óleo, a água vai solubilizar, ficando o óleo e água e sal no fundo. Esse óleo com água e sal vai ser decantado através do funil de separação ou do funil de bromo, conforme está no desenho. E aí a água e sal, que é separado, é evaporado e o sal recuperado através da cristalização. Obrigado, até a próxima.